Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar de tireoide e nós temos uma convidada muito especial que vai falar como cuidar da nossa tireoide de forma natural, né? E estou aqui inalando um óleozinho, muito bom. Bom dia, Maria Alice, tudo bom? Vamos aguardar a Ana e Sofia entrar. Oi, Kátia, bom dia. A Eliane entrando, bom dia, Eliane. Quem aqui já usa óleos essenciais? Porque hoje a gente vai falar sobre tireoide, vai falar sobre óleos essenciais. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Olson, eu sou da Spirulina Olson, proprietária, cultivo espirulina. Quero convidar vocês, oi Rô, para irem na minha bio, que lá tem todos os programas que a gente oferece de forma gratuita, tá? E lá tem um programa também de desparasitação, que no próximo mês a gente vai começar com detox pré-desparasitação, depois a gente entra na desparasitação de forma natural e a gente usa os óleos essenciais. E eu estou falando isso para vocês por quê? Porque isso de fazer desparasitação, nós tivemos um depoimento de uma senhora que ela tinha hipertireoidismo há bastante tempo. E depois que ela fez o detox e a desparasitação, ela conseguiu controlar o hipertireoidismo dela, a tireoide dela voltou ao normal e ela estava muito feliz. Então, vão lá na bio, tá? Vejam os programas, a gente tem esses programas no WhatsApp e temos eles também no Telegram. Ó, e aí vocês vejam quais os programas que nesse momento faz sentido para vocês participarem. Bom Bom dia, dia. Anne! Tudo bem, Tudo, Flor? Peraí que a minha coisa tá tudo! meio... Aqui. Pronto. Eu tô só ajustando aqui. Sim, sem problemas. Estava aqui falando dos programas, dizendo para o pessoal entrar ali na bio, que tem vários programas. E, pessoal, tem um programa ali na bio que é Beleza Natural, tá? Esse Isso. programa a gente está aprendendo muito, muito com a Anne, que a Anne é mestre quanto aos produtos naturais, né? Seja de higiene pessoal, seja de limpeza. E não se fala só disso, né, Anne? Quando a gente fala seja beleza natural, seja tireoide, é um contexto de coisas, né, que a gente tem que dar Sim. atenção. É um estilo de vida saudável. É, exatamente. É, porque, na verdade, assim, a beleza, eu sempre falo, por que que não, a gente não fala de cosmetologia? Porque a beleza, ela é além da cosmetologia, né? E, no caso, a beleza natural, ela irradia de dentro para fora, né? E desculpa, gente, tá muito frio aqui. Eu tô congelada, tô entupida porque assim, eu tenho esse. Não é gripe nem nada, mas quando tá frio, meu nariz se enche d'água, daí eu fico com essa voz de pata aí, mas tá ótimo. Estamos aqui, não sei isso que importa, né? E aí, quando nós. Eu acho que a gente falou brevemente dessa questão da tireoide na última live, né, Adriana? Exato. Nem me lembro como que chegamos a falar da tireoide. Acho que uma pessoa perguntou, não é? Acho que foi. E agora eu estava comentando, até por causa da desparasitação que a gente fez, e também teve um caso, né, um relato de uma senhora que ela disse, Adriana, depois do detox da desparasitação, a minha tireoide voltou ao normal. E ela E nós tinha vamos explicar o hipertireoidismo. porquê. Era hipo, Anne, e era hiper. hiper. Olha só. Era hiper. A gente vai Exato. explicar um pouquinho disso tudo hoje.
Ah, Anne, mas te apresenta, porque sempre vem um público novo, então, Verdade. apesar que a Anne é muito conhecida, né? Mas Nem tanto assim, não. Então, meu nome é Anne-Sophie, que voz. Eu sou francesa, eu moro no Brasil há 16 anos. Eu sou bióloga de formação, tenho doutorado em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. E isso, aliás, na verdade, isso é mais um fruto do meu histórico pessoal. Porque tanto tudo que eu aprendi sobre beleza natural, como tudo que eu aprendi sobre como funciona a vida, como funciona, sabe, os ecossistemas, a fisiologia do corpo humano, tudo para mim começou a ficar muito claro esse meu interesse, porque eu me senti um pouco atraída pelo nosso entendimento que a gente tinha da saúde. E eu nasci com tumores. Isso daqui a gente pode falar em outra oportunidade, mas eu tive tumores, muitos tumores aqui nesta região, gente, que é a área da tireoide, é a área do chakra laríngeo, né, que é da questão da expressão, da emoção, certo? E a gente sempre fala, né, que a comunicação que é o nervo da guerra, né? Sempre ali que o bicho pega, eu me deparo, às vezes, você diz alguma coisa, a pessoa entende outra coisa, porque ela está no seu universo e de repente você não quis nada demais e a pessoa, sabe, te esculacha porque ela entendeu que você estava, sei lá, desse caso. Eu vejo que. E essa comunicação, esses desajustes de comunicação, ao meu ver, é que está causando esse caos que esse mundo afora, que nós estamos vendo. Por isso que a gente tem que ter muita clareza de comunicação e também, quando a gente não acerta a nossa comunicação, ela judia da nossa tireoide. Então, olha só, também para quem não me conhece, entenda uma coisa: a minha visão do mundo é sistêmica, como eu acabei de explicar, né? Eu estudava e eu ainda estudo os ecossistemas de modo geral. Eu olho para o ser humano como um ecossistema. Eu nunca vou olhar só seu fígado, só sua tireoide. Eu vou querer entender não somente o seu corpo físico, mas o corpo energético, o corpo emocional e o corpo astral, porque senão eu não entendo nada, eu não vou poder ajudá-la, né? E aí foi assim, procurando entender com essa abordagem de biologia quântica, bem dizer, como funciona o corpo para tentar otimizar a saúde da pessoa de verdade. Porque assim, por que eu falo para vocês que eu me senti traída? Porque quando eu tive meus tumores, eles me cortavam o pescoço, cortavam, eles chegaram a me cortar a orelha fora, arrancaram os pedaços do meu rosto como se não servisse para nada, entendeu? E voltava, e voltava, e voltava, e cada vez mais complexo, e sempre na área do pescoço, e eu ficava pensando, nossa, eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, porque eu não quero que ninguém mais meta a faca em mim, porque isso não resolve, entende? Isso não é a fonte do problema. E aí eu fui me educando muito. E eu confesso para vocês que quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei admirada com a dimensão espiritual que vocês têm. E o meu entendimento de gringa é que vocês têm muita natureza ainda. Então a energia ela é palpável no Brasil. E as pessoas consideram normal, de repente vocês nem repararam, mas tem muita espiritualidade. Vocês podem. Não confundam espiritualidade e religião. Eu respeito todas, mas quando eu falo de espiritualidade, eu falo mais de energia. Entende? Aqui é muito palpável. Tanto é que tem 2 países no mundo que faz cirurgia espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é Filipinas e Brasil, né? O tal do Dr. Fritz que vem, que faz o tipo, eu sou fruto de uma. Eu me arrisquei, porque eu tive um tumor em 2014. Eu falei, ninguém vai meter a faca em mim. Aí eu soube que a 267 quilômetros da minha casa tem uma entidade que faz cirurgia espiritual. A minha sogra falou, você é doida? Não faça isso. Eu falei, eu vou. E eu fui. E ele tirou imediatamente um tumorzão enorme aqui. E aí foi muito engraçado. Essa é a brincadeira, a gente já vai falar da tireoide. A entidade falou pra mim, é que você deve ter comido uma carne com muito hormônio. E eu fiquei injustiçada, porque eu sou vegetariana há muitos anos. Não comia um pedaço de carne há mais de 20 anos. E eu fiquei pensando, para uma entidade ele é muito pouco esclarecida. Não vendo que estava cheio de razão, só que a informação veio através dos filtros, né, do médium. E ele colocou um bisturi
Ele encostou e na hora o negócio saiu, porque ele usa o metal para meio que jogar pro cosmos. Não sei se isso daqui vai falar com todo mundo, mas enfim, resumindo, depois que eu voltei para casa, que eu fiquei pensando muito no que ele tinha dito, sabe o que eu me dei conta? Eu tava mesmo cheia de hormônio, mas não porque eu tinha comido carne, porque eu não comia. Mas acontece que eu tava usando um anticoncepcional no braço e eu fiquei 7 anos sem menstruar. Você imagina o grau e a quantidade de hormônio sintética dentro do meu corpo nessa altura do jogo? Então é óbvio, eu tava cheio de hormônio. Eu não achei um ginecologista que aceitasse de tirar esse negócio porque eles não eram o que tinha posto. Foi a minha dentista, no intervalo do lanche da sexta-feira, ela e uma auxiliar me fizeram essa gentileza de me ajudar e retiraram esse pedacinho lá de um dispositivo que soltava hormônio de mim. E aí eu tive que fazer as pazes com minha feminilidade, que não foi nada fácil, porque eu era mulher macho, eu trabalhava no meio do mato com as onças, né? Enfim, então foi bem interessante. E deixa eu falar para vocês o seguinte: quando eu comecei a ler, eu descobri que tem muito conhecimento imbuído de muita espiritualidade. É ali que eu vou falar para vocês de um autor que não é brasileiro. Ele se chama Anthony Williams. Mas quem me apresentou o livro é um amigo meu brasileiro. Esse material existe traduzido em português. E o apelido dele é o médico médium. Por quê? Você pode ler, ele tem um livro com esse nome, porque ele explica como veio esse dom para ele. Que quando ele era pequenininho, apareceu um ser normal, assim, aparente de um homem mais velho, que começou a falar que ele ia ter esse papel nesta vida. E ele se debateu, ele não queria saber de nada e nunca mais apareceu esse ser, só que ele ficava ouvindo ele. E aí ele teve esse dom de encarar, por exemplo, com você e de repente sentir tudo que está errado em você. E ele tinha essa obrigação de dizer, a primeira pessoa para quem ele fez isso foi a avó, que estava com câncer do intestino, e ele teve que chegar e falar para ela. E foi um escândalo, a família inteira o repudiou, porque não somente ele falou uma coisa que ninguém sabia, que foi diagnosticada e a senhora faleceu dessa degeneração, não vou chamar isso de doença porque não é, mas é uma degeneração. E aí depois ele se educou, ele adquiriu muito conhecimento médico. Então, depois, não somente ele avisava, informava a pessoa que tinha um problema, mas ele falava, você então poderia fazer isso, aquilo, 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 aquilo. Bem, depois disso, ele passou essa pessoa passou a psicografar muita coisa. Inclusive, ele escreveu um livro inteiro que você pode encontrar hoje, que se chama Tireoide Saudável, tá? Depois, talvez eu vou escrever aqui no nosso chat aqui para vocês saberem escrever o nome do autor. Anthony Williams. Pronto. E aí, ele traz um conhecimento. Eu estudo muito a fisiologia humana, tá? Eu não sou médica, mas eu sou terapeuta mesmo. E eu estudo muito essa questão da saúde, principalmente, sabe, todos os recursos naturais que você pode utilizar para aprimorar a sua saúde. Por isso que eu caí de pé, né, nos óleos essenciais, porque é uma ferramenta muito poderosa. E aí, esse Anthony Williams explica, ele fala bem que a tireoide, ela tem um papel que é muito pouco entendido pela medicina hoje em dia. E dentro da minha prática de terapeuta, eu me deparei com uma legião de mulheres com hipotireoidismo. Alguns casos de hiper, mas muitos de hipo, tá? Então, o que acontece? Ele explica nesse livro um fato que talvez, eu acho que a Adriana já sabe, mas talvez a grande maioria do público não sabe, que o hipotireoidismo não é uma doença em si, é uma fase característica que retrata ou indica ou assinala a presença de um vírus que está dentro da gente. Nós temos uma pandemia desse vírus que é extremamente mutado, que se chama o vírus de Epstein-Barr. Aí, vamos lá, voltando no tempo. Na década de 60,
Esse vírus era um querido. O que ele fazia? Ele era presente no corpo, lembrando, para quem não me conhece, que eu entendo o corpo humano como um conglomerado de um monte de vírus e bactérias e algumas células, mas a grande maioria é vírus e bactérias. Por isso que não adianta entrar em neura em relação a, eu quero matar as bactérias. Então você vai matar você, porque você é predominantemente de bactérias e vírus, tá? E aí, o que acontece? Esse vírus presente nesse conglomerado fazia o trabalhinho, o papel terráqueo dele, que era o quê? Recolher, juntar, absorver o lixo industrializado. Então, quando começou a Revolução Industrial, vamos dizer, na década de 60, ele fazia um papel benéfico, ele eliminava dentro do teu corpo os resíduos da produção industrial. Ótimo. Só que o que a gente fez? A gente acabou produzindo cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo. Então, um bicho, um vírus, que era benéfico, acabou tomando posse da gente. Ficou extremamente potente. E além disso, mutou. Isso é o forte dos vírus, né? Eles mutam pra caramba. Porque é assim que eles sobrevivem. E o que acontece? Hoje a gente está com umas 60 variedades desse vírus. Ele está extremamente disseminado. Você pode contraí-lo com um beijo, bebendo um copo de alguém. Você pode ter um trauma, um acidente, alguém mandou você embora, você ficou extremamente aflito, baixou a imunidade, contraiu. Então, assim, tem alguns sintomas que a gente fica, assim, a medicina convencional vai ficar batendo a tecla em cima do sintoma, mas o sintoma não é a raiz da coisa. E no caso da tireoide, o hipotireoidismo é a ponta do iceberg. O que acontece? Esse vírus, ele tem fase de desenvolvimento e fase de dormência. E por que ele é difícil de diagnosticar? Porque ele se enfia nos órgãos, ele não está no sangue. Então, quando ele está dormente, em qualquer momento, quando você quer ver se ele está, você não vê, porque ele está enfiado, encapsulado. Tem gente que fala, eu tenho caroço nas cordas vocais ou na tireoide. Ele encapsulado, o seu corpo fazendo um favor para te proteger dele. Quem teve mononucleose, com certeza contraiu o vírus. Sabe, vocês, às vezes eu já escutei assim, essa pessoa daqui fica lá lesmando na cama, depressão, tá lá, não tem vontade de fazer nada. Às vezes é que ela está sendo tomada pelo vírus de Epstein-Barr. Insônia é também sintoma de Epstein-Barr. Esclerose múltipla, Epstein-Barr. Câncer da próstata é uma das fases final da contaminação por Epstein-Barr. Você entende? Vai muito longe. O alvo, qual que é o objetivo desse vírus? O sistema nervoso central, tá? E pode ser que se você contrair ele na juventude, a hora dos beijos, dos copos, etc e tal, você pode muito bem, perdão, tá com 20 anos na cara, ter uma neblina mental, uma incapacidade de focar que não é culpa sua, é porque você está tomado por aquilo. Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que a gente tem muitas ferramentas para lutar contra isso, inclusive os óleos essenciais, que a gente já vai ver. E, como eu sempre falo, o seu corpo é muito inteligente. Você tem que trabalhar junto com ele e aí você pode acreditar em milagres. Então, assim, se tem um que a gente já sabe, é que você tem que tomar isso daqui. Funciona para muitos parasitas, mas para Epstein-Barr ele é o rei, tá? Porque o Epstein-Barr, como eu falei, ele se esconde nos seus órgãos. No fígado, na tireoide, é óbvio. E outra coisa, a tireoide, a gente acha que, qual que é o papel dela? Tu sabe dizer, Adriana? O papel dela? Do corpo? Eu vou deixar tu explicar mais Tá. profundamente. Não é o meu forte de explicar Não se sobre ela. preocupe, porque eu te pergunto mais para ver, porque assim, provavelmente a tua resposta seria o que as pessoas acham que a tireoide faz. E eu também não tenho pretensão de saber tudo, porque eu não sou o Anthony Williams, eu não tive acesso a tudo isso, porém, o meu entendimento na luz do que eu experimentei através dos atendimentos das pessoas hipotireoidicas que eu atendi, eu pude ver. A tireoide, o papel dela não é a produção daquele T3, T4, que se não funciona, você tem que fazer reposição hormonal e tudo mais, tá?
A tireoide é como se fosse uma torre de recepção e emissão de ondas eletromagnéticas. Aí, se eu puder usar uma imagem, eu vou falar para vocês que é como se fosse, seu corpo é uma empresa. A sua tireoide, ela é RH, diretora. Ela sabe de tudo que aconteceu e ela cuida de todo mundo, tá? Então ela sabe se o fígado tá bem. Ela tem que, ela zela pelo bem-estar de todas as partes envolvidas. Isso que ela faz. Ninguém vai te falar isso, mas é isso que ela faz. ST3, T4, ah, meu Deus, removeram minha tireoide, eu tenho que fazer reposição. A reposição, quem está tomando lá, fazendo a reposição, talvez a princípio tenha uma leve melhora dos sintomas, mas logo vai ver que não muda nada. Só faz mal. E o que acontece? O seu fígado também tem um estoque de T4. E se for preciso, ele pode até transformar o T4 em T3. Ou seja, não é o papel central da tireoide. A tireoide, ela é como se fosse o seu segundo cérebro da sua dimensão elétrica, eletromagnética. E mesmo removida, ela ainda atua. Que tal essa? Porque ela não é física. Ela é física, mas não só física. Perdão. Então, assim, o que a gente precisa entender nisso? Essa é uma notícia muito boa para quem tem problema de tireoide, porque às vezes a gente... o médico falou e a sentença de morte, né? Ah, eu sou quebrada. Ah, eu não tenho tireoide. Tá. Vocês têm que entender uma coisa. Aqui é um chakra das emoções. Tudo que você puder fazer para cuidar desse chakra, cante, crie, faça arte. Não é porque tu não usa a voz que tu não está utilizando o teu chakra emocional. Porque você expressando a arte que está pulsando dentro de você, você está fazendo um favor pro seu chakra da laringe, tá? Então, isso é muito importante. Não engole sapo. Não deixa as coisas entaladas aqui. Você precisa falar o que você sente. Um ponto comum das mulheres hipotireoidicas, né, são as mulheres que engolem muito sapo. Infeliz no relacionamento, oprimidas, tá? Então, assim, eu sou muito a favor de falar, solta a bruxa que tá dentro de você. Se permita ser você, não tenha medo, assume quem você é. Você não precisa ser desrespeitosa, você não precisa gritar, quebrar pratos, mas é seu dever para respeitar o seu divino vaso, o seu divino templo aqui, de expressar o que precisa sair. Se você sente, é porque precisa dizer. E se você não fala, os seus limites são sempre invadidos. Isso é batata para dar hipotireoidismo, não é? Então a gente tem que fazer essa nossa parte do trabalho emocional. E eu sei que é difícil, mas a gente tem umas ferramentas, né? Tem a postura do poder. Essa daqui, você fica 2 minutos na frente do espelho com uma postura que para você significa poder. Isso daqui, acredite se quiser, vai alterar o seu nível de dopamina e de cortisol. Dopamina é prazer, cortisol é estresse. Você fica se olhando 2 minutos assim, tipo, eu mando na parada, vai diminuir o cortisol e aumentar a dopamina. Você sai de lá bem mais equipado para dizer o que você precisa dizer, para dar de cara com esse mundo difícil afora. Tá? Então faça isso quantas vezes for necessário. Vai no banheiro e eu racho o bico, eu faço isso de tocar na frente das pessoas e dá muito certo. Então, assim, isso daqui é uma dica. Antes de falar dos olhos, posso acrescentar mais alguma coisa, Adriana? Pode, mas deixa eu só frisar mais um pouquinho sobre essa dica que a Anne falou. Gente, façam, testem, porque enquanto vocês só escutarem, enquanto vocês não colocarem em prática, vocês não vão sentir os resultados. E o nosso emocional, meu Deus, a gente precisa assim, cuidar dele diariamente, dar atenção. E como a Anne falou, tem técnicas, os olhos mesmo, que vêm para facilitar. Porque às vezes é difícil a gente querer mudar nosso emocional sozinhas, sem um suporte, e às vezes não dá para ir num profissional, e às vezes não precisa, às vezes a natureza é o suficiente, né? Exatamente. E aí, além desse trabalho emocional que você pode fazer, tem todo o trabalho de biodescodificação. Eu tenho contato de uma pessoa fantástica
que pode ajudar você nesse processo, ele não vai fazer para você, mas ele vai te levar pela mão até você se dar conta, porque às vezes a pessoa está tão acostumada e reprimir-se que nem sabe por onde começar, nem sabe aonde que ela está nem sabe o que quer da vida. Então, isso daqui é um contato bem bom. Eu vou passar para você, uma pessoa de Joinville, um homem extremamente iluminado, maravilhoso. Ele já me atendeu e já me ajudou, e o último tumor, inclusive, eu reabsorvi em um Ai, mês que e meio legal. fazendo a Ó, biodescodificação. olha só, vou querer. Tá? Eu vou passar para você, certeza. E aí, tem a dimensão alimentar, que a gente fica batendo nessa tecla no time da Adriana sem parar. Por quê? Porque você é o que você come. É, Eu mesmo caí de 2 pés no cru de veganismo por esse motivo. A princípio, né, eu parei de comer carne aos 18 por conta financeira. Porém, depois, realmente, assim, para mim, o cru de veganismo, a alimentação viva, baseada em planta, vamos dizer que é o paroxismo do que seria uma alimentação curandeira, tá? Quando você quer realmente tornar seu alimento um remédio, você parte para esse caminho. Então, o que vamos fazer? Quando você tá com uma carga viral, qualquer que seja, você vai querer fazer o quê? Primeiro, você tira os produtos industriais. Substâncias alimentícias são os piores. O que é substância alimentícia? Salgadinho, não é nem comida, não é alimento, é substância alimentícia. Tá? Eles é, fizeram alguma coisa comestível de um alimento que já foi para lá. Pode falar. Anne, uma coisa que a gente vê muito e que as pessoas acham que é inocente, não vai fazer mal, nada, é isso de ficar mascando esses chicletes, esses... Sim. Produtos industrializados, né? Tudo que contém produto refinado, as farinhas, os óleos, né? Sal refinado, açúcar refinado, tudo que é refinado, né? E também eu já vou falar, né? Tipo, por exemplo, eu sempre falo dos 4 inimigos brancos, que é o sal, o açúcar, Açúcar a farinha e e os o leite. laticínios. Exatamente. Essas daqui, ó, se você tem qualquer problema de saúde, cara, fique longe dos 4 inimigos brancos, tá? Isso é uma dica. Existem substituições, tá? Eu sempre estou falando assim, não veja a alimentação medicinal como, eu vou ter que me privar de tudo que eu mais gosto. Gente, não. A gente faz com outros ingredientes. Eu garanto uma coisa, é prazer na mesa. Eu não abro mão disso, eu sou francesa, gente. Eu não abro mão disso, jamais. Só que eu não vou querer comer uma comida que não gosta de mim. De que adianta eu ter prazer durante 5 minutos e me arrepender pro resto da vida? Não, né? Então, assim, outros alimentos que vão servir o vírus, o desenvolvimento do vírus e prejudicar você, vai ser os alimentos tipo carne de frango, carne de porco, batata, se quer alimentar ele, vai em frente com isso. Aí, assim, tem gente que se ofenda. Ah, meu Deus, eu não quero ser vegetariano. Tudo bem, entenda? Então, encara aquilo ali como um tratamento, certo? A gente não está te pedindo de ser o que você não queira ser. Se você está assistindo, é que provavelmente você tem algum desequilíbrio de tireoide que está te ocasionando os desconfortos da vida. Isso seria um caminho natural de você deixar de sofrer tanto, né? Aí depois, né, você faz o que quiser das orientações. Os óleos vegetais refinados de canola, né, produtos de soja, sabe? Tem pessoas que falam, agora eu sou vegetariana, eu tô adorando aquela proteína de soja texturizada. Gente, não vamos ser mais ingênuos, por favor, sabe? Tipo, tem muito produto industrial que é o lixo deles, que eles dão um saborzinho lá top, a gente faz uma propagandinha para dizer, oh, olha que milagroso que é, que nem o flúor que eles jogam na água, é lixo industrial, além disso cristaliza a pineal e a gente fica que nem zumbi aí, tipo, segue em tiroteio, né? Então a gente tem que ficar atento, assim, o que tá rolando, por que eles estão fazendo isso, quem ganhou com isso, né? Você não vai ganhar. E soja é um fitoestrogênio, então ele vai mexer com o seu sistema endócrino. A tireoide, a gente não falou, mas ela tem um papel também central. Se ela é do RH, ela é muito ligada com essa questão dos hormônios, né? E olha só, você se estressa, bate nas suprarrenais. As suprarrenais, elas regem a produção. E aí, se ela rege a produção hormonal, tudo que você faz de estresse bate nos suprarrenais, que bate na tireoide. Então você mesmo acaba se prejudicando sozinha.
Você entende? Então a gente tem que, sabe, essas afirmações, respirações, tirar um tempo sagrado para você todos os dias, não é modismo, não é, coisa do momento, aqueles gratiluz. Não, é fundamental, porque você não dá conta desse mundo de tanta poluição que a gente tem todos os dias. Deixa eu colocar minha bateria aqui. Pronto. Então, assim, a gente tem que ser muito consciente do que faz. Outro produto, deixa eu ver aqui, glúten, né? Laticínios, que é lactose altamente inflamatória. Glúten, nós sabemos, o trigo de hoje não é mais o que era, altamente inflamatório. Então, tu vê como ele se nutre, como eu falei para vocês, ele é da Revolução Industrial. Tudo que a gente fez para aumentar essa produção, consumismo, basicamente, se você quiser rotular, seria isso. Tudo que é proveniente disso daqui alimenta o vírus e te prejudica. Então, é óbvio, eu não vou falar álcool, fumar. Essas coisas antivírus, é óbvio que vai ajudar ele e vai prejudicar você. Então, são coisas assim que eu gostaria que você tivesse na mente. Laticínio, carne de porco, carne de frango, óleos, né, canola, principalmente, soja, essas coisas. Produtos de soja, produtos industrializados, né? Os quatro inimigos brancos e os vícios, estimulante, são coisas que, sabe, o café, estimulante, né? Açúcar É. refinado, estimulante. Então, isso seria a parte alimentar. E agora, o que você pode fazer em casa? Você vai alterar sua alimentação. Você vai fazer um trabalho de biodescodificação e você vai começar a falar para as pessoas o que você sente. Olha, eu não gostei, porque quando você falou isso me fez me sentir assim. Não faça isso de novo, por gentileza. Eu te amo. Sabe? Você pode falar bem assim. E aí, além disso, nós temos então, como eu falei para vocês, uma pessoa perguntou, talvez ela não viu. Eu sugeri esse blend aqui, que é uma mistura de vários, tá? Ele é muito, muito bom para fazer essa desintoxicação. Inclusive, mesmo sem ter hipotireoidismo, você poderia muito se beneficiar, porque como a gente fala no grupo de desparasitação, todo mundo está parasitado hoje em dia. Quando eu falo que nós somos um conglomerado de vírus e bactérias e células, eu deveria falar um conglomerado de vírus, bactérias, parasitas e células. E acontece que as pessoas acham que parasita é só que ela tenha, né? Não, você pode ter parasita intracelular, microscópico. Só que como a gente fica comendo essas comidas industrializadas, isso é banquete para eles. Quando tu vê, você simplesmente tem uma legião dentro de você, e por mais microscópicos que eles sejam, eles ditam o seu humor, o seu apetite, o que você quer comer. Quando você tem fome e que você fica agressivo, você pode ter certeza que você está muito parasitado. Então, essa daqui, se você tiver o vírus de Epstein-Barr, vai te ser muito, muito, muito favorável, benéfico, e de maneira geral eu recomendo para que todo mundo tome. Você pode tomar sublingual, eu sou uma naturezinha fresca e assim, muito sensível, então eu coloco numa cápsula vegana e eu coloco assim 2 gotinhas à noite para mim, tá? Porque de manhã eu já trabalho com cítricos, que também é um convite para, se você quer saber de detox, você vai entrar no grupo de detox com a gente e você vai aprender horrores. Mas eu gosto assim de variar, né? Porque mesmo que sejam produtos naturais, se você fica sempre, sempre, sempre no mesmo, vai acostumando, todo mundo se acostuma, daqui a pouco não surta o efeito mais. Então, assim, eu dou um tempo, né? Eu vou fazer tipo um mês, aí eu vou dar um tempo, uma semana, daí eu retorno, meu corpo me diz. E se você prestar atenção, seu corpo vai começar a falar com você. Um outro que é legal, é esse daqui, ó, Copaíba. Copaíba é seu truto, é seu grande amigo se você tiver qualquer tipo de dor. E além disso, ele é um ótimo amigo para desintoxicação do fígado, aonde o vírus de Epstein-Barr também se esconde, tá? Então, o Copaíba, ele é legal também, 2 gotinhas, se você tiver... Às vezes a gente fala, meu fígado tá cansado. Você tem que entender o que você tá sentindo de emoção. O fígado é onde tem raiva, né? Ele sofre pra caramba. Então, Copaíba também seria um grande amigo se você tem problema de Epstein-Barr ou qualquer problema em relação ao seu fígado. Tu me interrompa a hora que você quiser. Eu tenho mais umas 3 sugestões, tá? Não, é tanto conteúdo, é uma aula, né, Anne, que eu deixo tu falar, porque é muito aprendizado e, pessoal, sigam a Anne, tá?
sigam ela, que vocês vão aprender bastante com ela. Ela estuda muito mesmo, ela sabe o que ela está falando. Aí, assim, os outros. Tem um livro, inclusive, que eu queria sugerir para as pessoas que querem estudar. É esse livro aqui, ó. Ó, esse De livro fundamentos aqui, pra essenciais. quê? Porque assim, tem muita gente que tem óleos essenciais. Olha, eu me deparei com um casal que comprou comigo ano passado e vem falando: ah, verdade, eles estão ali, a gente não está utilizando. Falei, pois é, às vezes é que a gente não para pensar, se o protocolo não fica claro, se passa dias, semanas, meses, e ele está lá. Então, nossa sorte é que um óleo bem embalado, ele dura 5 a 10 anos, dependendo do óleo, né? Mas a vantagem desse livro aqui é que ele fica tudo resumido. Para você ter assim por sintoma, né? Aí você vê as sugestões e embaixo assim o jeito que você pode consumir, que isso daqui é muito legal. E você pode, por exemplo, é, depois você tem também por. Vamos pegar um aqui, ó. Aquele. Eu queria achar o próprio. Whisper. É porque ele vem em português, né? Aí eu coloquei os nomes em inglês para mim ficar mais fácil. Aqui, ó. Os endocrine. Aqui, esse é os endocrine, como ele se chama aqui, mix desintoxicante, ó, tá vendo? E aí ele explica assim, o principal tipo de uso, para que serve, né? Para desintoxicação, a gente falou, para prisão de ventre, desintoxicação de metais pesados, limpeza do rim, do fígado, da vesícula biliar, fadiga adrenal. Lembra que eu falei da exaustão, né? E ressaca, mas a gente já tá falando que aqui o grupinho de limpinhos que nem bebe mais. E ele é feito com tangerina, alecrim, gerânio, zimbro e coentro, tá? Você pode também adquirir esses óleos isolados. Inclusive, para mim, coentro purinho, eu coloco nos meus molhos de salada, adoro. Dois outros óleos que são do kit de culinário, que uso muito nos meus queijos vivos, molho de salada, são esses daqui. O alecrim, não sei como fazer para fazer o foco mais legal. É muito E esse tranquilo. daqui é o manjericão, basils, right? Eles são maravilhosos. Então, assim, você viu? Você pode utilizar dentro da tua comida. Tu faz um queijo de amêndoa maravilhoso, tu pinga uma de alecrim, coloca lá umas folhinhas secas de alecrim para dar uma decoração, dá um toque, assim, espetacular nos queijos, né? E aí, dois outros, assim, que são bem bons para os endocrine. É, é o Liang Liang. Eu coloco no meu difusor, que está do meu ladinho. Nunca, nunca, nunca deixo de utilizar. Aí, conforme meu humor, né? E como eu falei para vocês, para mim o Liang Liang, ele me coloca assim num lugar, assim, eu tô cercado por flores, eu me sinto assim com muita sensibilidade e a feminilidade assim, nossa, aflorada. Então, quando eu preciso dessa delicadeza, dessa sensibilidade, eu uso o Liang Liang. E acontece que o Viewers Epstein Barr não gosta. E Anne, às fala, vezes as pessoas têm produtos incríveis em casa, é, sabe? E fica lá fechado como os olhos e vai para o médico. Tem que ir para o aham, médico sim, mas vai para a farmácia, vai. E tem produtos naturais em casa. E, assim, as técnicas naturais. Ela é assim, a aromaterapia é fantástica, traz um resultado incrível. Tomar sol traz um resultado incrível, botar o pé na terra traz um resultado incrível. Então, nós verdade. precisamos, uma boa hidratação traz um resultado incrível. Então, nós precisamos reavaliar essas coisas naturais simples que É trazem verdade. resultados e que que a maioria das pessoas desconhece, acha que não, acha que o que traz resultado é um alopático. Gente, não. Façam o básico para ter saúde. Aí não deu, não foi o suficiente, investiguem. Vão ver o que tem sim. Né? É. E estudem. E é bem o que você falou. Semana passada eu estava conversando com outra pessoa, e aí eu tava falando para ele que eu trabalho muito com todos os recursos naturais. Eu nunca vou receitar alguma coisa de alopatia, eu não estou desmerecendo. Eu sempre falo que a medicina, por exemplo, emergencial, você foi atropelado por um carro, graças a Deus que nós temos a medicina. Agora, para tudo que é degenerativo, que é o mal do nosso século, a medicina tem suas limitações, porque ela trabalha muito na sintomatologia. E o sintoma é o recado do seu corpo para você.
Então, se tu cala o sintoma, ele vai ter que gritar mais forte, mais forte, mais forte. Quando vê, a coisa virou uma bola de neve e esse corpo denso da matéria, ele é difícil de mexer, né? Então, quanto mais você esperar, mais difícil a reversão fica. Por isso que eu sempre falo, prevenir é muito melhor. Vamos supor que tu não tem problema de tireoide. Ótimo! Mas não é por isso que tu tem que ficar engolindo sapo, só porque tu não, mas eu posso porque eu não tenho. Não, não, não deixe isso acontecer. Fale, porque isso é saudável, ponto e acabou. Você precisa falar o seu coração para as pessoas. Mas é sempre isso que eu digo. Mesmo que fale o seu coração, você não precisa faltar respeito. E a pessoa, uma vez uma pessoa, porque, aqui eu conheço alguns franceses, né? No Brasil. E aí tem um amigo que estava me dizendo, mas no Brasil as pessoas não sabem dizer eu não sei, não sabem dizer não. E assim, eu sei que eu sei dizer, porque para mim é muito importante, né? E aí uma vez uma pessoa se ofendeu porque eu falei não. E eu falei para ela, eu te devo honestidade, porque para mim isso é uma forma de respeito para você. Agora você queria um sim falso para não te magoar. E eu te dei a meu emocional, meu respeito emocional verdadeiro e você se ofendeu. Sendo que era uma demonstração de amor com você, né? Olha como que é cultura, comunicação. Por isso que eu falo para vocês, sabe? Se você fica batendo nessa técnica da sua intenção, qual que é a sua intenção? A emoção, ela é... Porque a energia não mente. Se tem amor no seu coração, você pode falar o que for que seja, mesmo que doa, sabe? Porque você está ali presente por amor, fazendo esse esforço de falar uma coisa desagradável para a pessoa, por amor, muda tudo. O outro da lista lá desse livro maravilhoso, contra o Epstein-Barr, um blend absolutamente maravilhoso. Eu fiquei surpresa de ver ele na lista, mas, né, Os Caminhos da Natureza. Então, assim, o que é fundamental é você começar a prestar atenção no seu corpo. Né? O que você anda sentindo? Porque eu falo que a gente, às vezes, se acostuma com a martelada no dedo. Vamos dizer que há muito tempo você foi tomado por esse vírus. A fadiga que você sente para você é normal. Entende? Sendo que não é. E aí você começa a tomar uns endocrinos, de repente, assim, passou uma semana, você fala, meu Deus, eu tô dormindo pela primeira vez, parece. Entende? Então isso é muito interessante. E também você entendendo que, sabe, não é só os endocrinos que vai salvar você. É você tomando consciência de como funciona o seu corpo, de que você pode fazer para você ter mais equilíbrio na sua vida, né? Eu mexo com minha alimentação, que vai mudar o patamar dos meus pensamentos, eu uso a aromaterapia, que vai mexer com minha frequência vibracional, eu decido que daqui para frente a pessoa mais querida do meu universo sou eu, e eu vou começar a me amar para poder amar os demais. E aí tu vai ver, a tua vida vai mudando gradativamente. Daqui a um ano você olha para trás e fala, meu Deus, quem eu era, não é, Adri? A É gente começa assim, verdade. e essa é uma jornada, assim, não tem fim, mas tem um início. E o início é você decidir que você vale a pena e prossiga. É isso. É isso aí. Ah, bom, é muita informação, né, pessoal? Assim, qualquer dúvida, nos chame. É, Chamem a Anne no privado, me chamem, entrem nos grupos, porque a gente dá esse suporte até em mudanças de hábitos saudáveis. Em novembro, a gente vai ter um programa de 30 dias, que vai ser todo dia. Hoje vamos fazer uma caminhada, amanhã acrescenta na caminhada uma respiração mais profunda, um óleo para abrir a parte respiratória, depois um alongamento, sabe? São coisas, hábitos simples que a gente esquece e que o nosso corpo é holístico, né? A gente tem que cuidar ele como um todo, sabe? O emocional. E é todo dia aquele cuidado, aquela atenção. É se olhar no espelho e dizer, eu te amo, aham, sabe? E isso faz a diferença, né? Então, assim, convido vocês que estão aqui, ficaram até agora aqui com a gente, compartilhem essa live, entrem nos nossos programas, é gratuito, aprendam com a gente,
compartilhem também as experiências de vocês, né? Se alguém tiver alguma pergunta também sobre tireoide, quiser perguntar aqui, a Anne ainda pode responder, porque eu não vi nenhuma pergunta. Eu também fiquei bombardeando com tanta informação, de repente a pessoa fala, meu Deus, de que se Uau! trata aqui? Porque assim, são informações que não vêm sendo Não. difundidas muito, entende? E aí dá o tempo da pessoa se dar conta. E o motivo pelo qual eu aprofundei muito é porque minha mãe foi diagnosticada com hipotiroidismo, Hashimoto, né, todos esses nomes aí de distúrbio. E é isso que é importante ressaltar. É, hipo não é só hipo. Tem pessoas que têm hiper e também que tem esse vírus do Epstein-Barr. Ele tem vários. Ele mexe com a tireoide. Então, às vezes dá nódulos, às vezes dá hipo, dá hiper, dá Hashimoto. Enfim, dá muitas variações. Isso é importante. Alimentos que fazem bem, as oleaginosas, né? Tipo, elas são ricas em selênio. Então, tipo, a nossa castanha do Pará é maravilhosa. Algas, tá? Se você tá com hipo, algas, né? Então, wakame, kombu, a nori. Agora, se você está com hiper, não necessariamente, mas assim, eu sei que a medicina vê o iodo como um problema quando você tem problema da tireoide. E não é. É muito pior você consumir carne de porco do que você consumir um sushi de vegetais, é claro, né? Então, assim, é bem importante que a pessoa vai fazendo seus experimentos, faça sua própria pesquisa. Para quem tem problema declarado de tireoide, adquira esse livro e leia de cabo a rabo, você vai adorar. Porque tem vários fatores desencadeadores. Por exemplo, eu vivi numa casa, minha mãe ainda mora nela, de 4 séculos. Né? Então, assim, é uma casa, imagina, lá na França é comum, mas aqui é uma loucura. Então, são casas com parede assim de pedra, recheado com barro, muito mofo, muito bolor. É inevitável, porque circula pouco ar, né? Janelas pequenas, eles não têm essa cultura de ficar abrindo, ventilando, jogando balde de água para dentro. Isso daqui é só brasileiro. E esse é um fator. Se você vive num ambiente, por exemplo, cheio de bolor, isso mexe com a sua imunidade, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer, como a Adriana falou, ninguém tem noção do impacto de você tomar um sol 20 minutos ao dia, quando tem, porque, nossa, que infância esse É, ano tá uma tristeza. tá Mas, assim, difícil. tomar sol e andar descalço, respirar profundo, sabe? Bom, enfim, e ter uma alimentação baseada em plantas, sempre que puder orgânico, sempre que puder feito em casa, no amor, na plenitude, na serenidade. Aí você pode me dizer, isso daqui não existe. Existe. Se você decidir que aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida, existe. Aí que tá, sabe? É que assim, as pessoas não se deparam, mas o primeiro reflexo, sair da cama, já liga o body, quando desliga, né? Assim, tem muita gente que dorme fritando a Wi-Fi ainda. Mas pega o celular, já fica lá. E eu digo assim, eu não sou uma pessoa perfeita. Às vezes eu faço isso também, mas depois eu fico pensando, o que eu tô fazendo, cara? Vai lá, olha a natureza, se você puder, pisa lá fora, toma um gole daquele ar, sabe? Coloca suas intenções, porque você, primeiro, sempre pensa na imagem do avião. Quando cai a pressão da cabina, você cuida de você primeiro, antes de ajudar os demais, né? Então, o mundo tá ali esperando por você e ele tá no ritmo dele e tudo mais, mas você depende só de você para manter esse equilíbrio, para manter, porque a paz e a felicidade são estados internos inatos em que a gente se deixa engolir pelo mundo afora. A gente vive no videogame toda hora. E isso acaba prejudicando muito, pondo o corpo numa quantidade de estresse absurda. Então, lavanda, a gente não fala do básico, mas o lavanda, por favor, você tem que usar sempre para dormir, no travesseiro, no difusor, né? Esse daqui é o companhão de todas as horas. Para mim, e também na minha cultura, minha memória olfativa, que é a mais antiga de todas, né? Lavanda é minha infância, entende? Então, esse é Ai, é muito, uma muito bom. delícia. Então, eu acho que é isso, como você falou. Vamos aplicando um pouco de tudo que a gente aprende, ensinando, e passo a passo. Vai devagar, mas Tem com que, carinho. tem que fazer o básico antes, Isso. tá? Pessoal, tem que fazer o básico e cuidar, assim, para não achar que o comum é normal, tá? Ai, todo mundo faz assim, então é normal. Todo mundo toma remédio, é normal. Todo mundo tá com problema de tireoide, é normal.
não é normal, tá, pessoal? Somente virou comum, tá? Então, sim, resgatem o contato com a natureza, tá? É o primeiro passo. Isso sim é o normal. E o normal é a gente estar bem. E mesmo que a gente tenha todos esses cuidados de vida saudável e tudo, mesmo assim, nós adoecemos também, como a Anne hoje também tá um pouco ruizinha, né? Ah, Nós mas também. assim que aquece já melhora. Exato. Essa é a diferença. Tudo é mais rápido, tudo é, é mais leve, sabe? E a qualidade de vida, Aqui tá? eu vou só responder a pergunta da Jordana aqui, que é uma amiga aqui de Foz, que tem um bebê pequena, que tem 3 filhos, ela é também da nossa vibração, eu fico muito feliz em vê-la aqui. E daí ela perguntou qual que é a diferença dessa marca com as demais, porque ela tem alguns óleos na casa dela que não sejam da Doterra. Eu vou falar bem para você, Jordana. É, essa marca, eu testei várias outras, e essa marca me agradou pela pureza. Se você, eu vou te levar um kit para você experimentar. E você experimenta o cheiro, você vai sentir na hora. E assim, eu trabalho muito com alimentos orgânicos, né, para resgatar a saúde das pessoas. O fato de poder trabalhar com óleos essenciais orgânicos, certificados, me dá uma tranquilidade tanto. E além disso, ela é de grau terapêutico. Então, como eu trabalho com terapia natural, eu posso recomendar ingestão, né, daqueles que foram aprovados, é óbvio, com segurança, para uso para finalidade de saúde. Então, por que que eu dou preferência? Porque eu sei nesse mundo que a gente vive, onde o dinheiro ainda manda para muita gente, depois do azeite de oliva, o segundo produto mais adulterado é óleos essenciais. É muito fácil colocar num frasquinho escuro, um cheirinho qualquer e te dizer que é óleos essencial. E se você bota isso daqui para dentro, às vezes vai te fazer um mal danado. Então, assim, aqui, o que que eu tenho? Tranquilidade, confiança plena, entende? Porque eu já utilizo isso em mim, e você que tem filhos pequenos, eu também utilizo nos meus filhos, principalmente, por exemplo, eu faço um Vicks, né, com esse tempo de chuva que não para, eu faço um Vicks, depois eu vou postar lá no grupo, com vários, mas tu pode fazer um Vicks com menos, é óbvio, e aí eu passo com óleo de coco fracionado na sola do pé, no peito e nas costas. Hoje de manhã eu tive o depoimento. E eu fiz um caprichado para uma mãe que frequenta a escolinha Waldorf da minha filha. E aí a bebê dele, ela falou, desde os 2 meses de idade, o meu bebê tá pleno catarro, vive com problema respiratório. Aí eu falei, vou fazer um Vicks para você. Ela tá uma semana utilizando. E falei, como que tá o bebê? Ela falou, Sofia, não é que ele tá melhor? Ele tá expectorando e eu vou continuar. Daí eu falei, graças a Deus, é tudo que a gente É, quer. Então é bom saber que a verdade. gente também tem essa ferramenta para cuidar dos nossos pequenos. Não digo ingestão, mas eu digo É. aplicação tópica, colocar no difusor, a gente pode. E que maravilha poder ter confiança e serenidade. Você tá saindo dessa vibração do desempoderamento, porque você vê seu bebê sofrer, sua criança sofrer, você quer ajudar e você vai fazer que te mude totalmente tua vibração e eu vou agir. E você, além disso, resolve rapidamente devido à eficácia desses produtos. E eu sei que, assim, foi por isso que eu entrei nesse universo da Doterra, pela confiança que eu consegui através das experiências que eu tive comigo, com minha família, experiência culinária, experiência de farmácia natural, eu não olho para trás jamais. Espero ter respondido a pergunta. E além de tudo isso, eu me apaixono pela parte social. Parte Também. social da Doterra que faz o mundo. Então, Sustentabilidade, né? fechamos aqui a nossa live maravilhosamente bem. Anne, muito, muito obrigada, Obrigada a você, viu? minha linda. Obrigada por compartilhar esse conhecimento de anos de estudo, de pesquisa, né? Estar ali, a gente sempre querendo ajudar as pessoas, né? Pessoal, muito obrigada pelo Tudo de momento bom. de vocês estarem aqui. Parabéns por buscar sempre um aprendizado, né? E qualquer coisa, nos chame, tá? E olhem na bio também os programas que a gente tem, tá? E essa live vai ficar gravada assim. Tá bom, Anne. Obrigada, Abraço, minha pessoal. flor. Até, Uma gente. Tudo de bom. maravilhosa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.